Vamos seguir em frente, né? E como que era a aliança edênica no Éden? Qual foi a aliança que Deus fez com o homem no Éden? Deus fez uma aliança e nessa aliança Deus deixou 5 tópicos, né, para que a gente possa estar estudando aqui quais foram as características dessa aliança, os atributos que Deus entregou a eles para que eles exercessem no Éden. Eles não estariam no jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, simplesmente para estar ali, mas eles teriam um propósito. E o primeiro propósito era encher a terra, era multiplicar-se em números. Deus queria que o homem e a mulher se multiplicassem, gerassem filhos, e esses filhos seriam, né, também obras da criação do Senhor, mas o primeiro propósito que Deus deu ao homem para se multiplicar. O segundo propósito foi subjugar a terra, ou seja, Deus entregou uma autoridade outorgada, né? Terceiro, ter o domínio sobre a criação. Quarto, comeriam de toda árvore que brotasse da terra e todos os frutos, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o quinto ponto que eu quero estudar aqui, dar uma importância para essa aula, é quando Deus fala para que o homem zelasse ou cuidasse e guardasse pelo jardim, né? Por aquele ambiente onde eles foram colocados. Deus pediu para que eles cultivassem, né? A palavra cuidar, zelar também é cultivar do grego. E guardar o jardim. Gênesis 2,15 está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Né? Deus teve uma conversa muito séria, acredito, com Adão em relação àquilo que deveria ser a função dele ali naquele jardim. Né? Deus falou assim: eu te coloquei aqui para que você possa cultivar, para que você possa zelar, guardar esse lugar. Cultivar e guardar o jardim. O que significa cultivar ou zelar, né? Que tem palavras, essas duas palavras elas têm uma parceria na linguagem do grego antigo, do hebraico antigo, elas são a mesma palavra utilizada e ela significa ter zelo, vigiar, proteger, guardar, tomar conta de alguém ou de algo com muita atenção, com muito interesse, velar, interessar-se por aquilo, administrar, defender. E o significado de cultivar também vem de zelar, de cuidar, né? Que significa preparar a terra, removendo-a, fertilizando, regando, amanhar, lavrar. Será que Adão trabalhava? Será que Adão cultivava? Hein? Fazer o cultivo de determinadas plantas ou espécies vegetais, replantar, cultivando as espécies de plantas e vegetais, lavrar a terra e mexer na agricultura, também significa do hebraico zelar e preservar. Então, a gente fica ainda em dúvida se Adão tinha o trabalho, o labor, né? O trabalho mesmo de mexer com a terra, de preparar a terra, de fertilizá-la, de jogar sementes. Não sabemos ao certo, mas a palavra ali em Gênesis 2:15 e 16 fala, tem essa dualidade da palavra, de preservar, de zelar, de cuidar e cultivar. Certamente Adão tinha uma missão de cuidar do jardim, dos animais, de ser responsável por aquele lugar e por toda a criação. E essa ordem dada por Deus, ela foi com uma missão ao homem. Mas por qual motivo, né? Pergunto para você, a pergunta que fica é: por qual motivo Deus permitiria a Adão que guardasse o jardim? Por que Deus pediria isso a Adão? Para que Adão guardasse, né? E eu tenho certeza que ele pediu isso e isso foi antes da criação de Eva. Essa era uma missão para o homem. E aí vem essa pergunta: guardar o jardim do quê? Guardar o jardim de quem? Será que o jardim corria perigo?
Corria alguém ou alguma coisa estava rondando para que Adão tivesse o cuidado, a atenção, né? O interesse em cuidar, em velar, em preservar aquele jardim. Por que Deus pediria para Adão guardar o jardim? Eu acredito que alguma coisa estava ameaçando o jardim. Alguma coisa poderia ameaçar o jardim, senão Deus não teria pedido algo. E nós sabemos quem estava por trás disso, né? E para que nós possamos encerrar a aula, hoje nós vamos falar mais precisamente sobre esse termo guardar, cultivar, preservar. Nós sabemos que o pecado veio, né? E interrompeu esse período, interrompeu esse plano de Deus da primeira dispensação da inocência. E depois que o pecado veio, ele trouxe grandes consequências que nós vamos estudar na próxima aula, que é a dispensação da consciência. E hoje, se nós pudéssemos parar e pensar, e se Deus pudesse falar contigo hoje, nesse momento, se Deus falasse assim, filho, filha, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Será que Adão e Eva guardaram o coração deles aquele dia? Será que Adão e Eva preservaram? Será que até quanto tempo demorou para que a Eva comesse do fruto do pecado, oferecesse ao seu esposo e os dois pecassem, tivessem sido expulsos daquele lindo lugar, daquele lugar de comunhão com Deus, daquele lugar precioso onde havia a glória de Deus, onde os animais viviam em comunhão? O que será que faltou? Será que faltou guardar o coração? E vamos ler ali a conclusão. Devemos guardar nosso coração porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, o que te mantém vivo, o que te mantém pulsando de vida, o que nos move. Porque se o coração nosso parar, nós morremos. E assim é o nosso coração espiritual, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso tesouro. Onde está o tesouro? Onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. E o que é o nosso tesouro? Será que são as coisas espirituais? Será que é guardar a nossa intimidade com Deus, é preservar, é vigiar, é estar atento para que nada roube essa comunhão, para que nada corrompa essa comunhão com Deus? Guarde seu coração espiritual. Guarde. Mantenha-se longe do pecado, das impurezas que podem manchá-lo. Assim como no jardim, nosso coração precisa ser cultivado e guardado. Olha que interessante. Como que nós podemos cultivar, Magda, o nosso coração? Como que nós podemos cultivar? Você pode pensar assim, né? Com o amor de Deus, com a paternidade de Deus. 1 João 1,12, vamos abrir lá, fala sobre a paternidade de Deus. Glória, bem em cima. João 1,12 fala o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, que está falando de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós cremos no Filho, quando nós desejamos, recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos dotados
de um amor sobrenatural e somos adotados por Deus. Nós nos tornamos novamente filhos. Filhos como o Pai nos criou lá no princípio, como o Pai criou Adão e Eva lá no princípio. Nós novamente nos religamos a Deus como filhos e recebemos essa paternidade. Outro ponto principal para que nós possamos cultivar, né, nosso coração, a nossa comunhão com Deus, é receber e aceitar o sacrifício de Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. Lá em Efésios 2, muito interessante o que diz lá. Efésios 2 diz assim: vamos ver na palavra de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. No versículo 7 diz assim, 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir, olha só, falando sobre os tempos, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já fomos ressuscitados. Em Cristo Jesus nós já fomos libertos, salvos, nós já fomos aceitos. Por isso nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus para o que há de vir. A palavra também fala que outra forma de nós cultivarmos, né, a comunhão com Deus, cultivar o nosso coração em comunhão com Deus, é lançar fora toda raiz de amargura e pecado. Atos 3:19, vamos ver o que está escrito lá, fala o seguinte: a importância da palavra de Deus e no ser guia, e no ser luz, né? Vamos ver. Atos 3, versículo 19, fala assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam vistas ou manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, precisamos trazer à luz, né, tudo o que está no nosso coração. No versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito do Pai. E esse é o julgamento que veio ao mundo. Por isso precisamos lançar todo pecado à luz da palavra de Deus, né? No capítulo 17 de Atos também, no versículo 30, nós vemos ali, no versículo 30,